Bom, como surgiu a burguesia? A burguesia ela surgiu no fim da Idade Média com o enfraquecimento do feudalismo. Ela é responsável pelo surgimento do capitalismo e por importantes marcos históricos como a Revolução Inglesa e a Francesa. A palavra burguesia em si surge para denominar a classe social comerciante, que ascende com o enfraquecimento do feudalismo mesmo. Por exemplo, em Portugal, essa burguesia ela vem com uma ideia de elite e tá ligado muito ao comércio. Os burgueses ali eram aqueles responsáveis pelo comércio, grandes exportações, importações e etc. Dentro ali de Portugal, tínhamos os homens bons, que eram aqueles que tinham maior poder político social dentro de Portugal, e esses homens bons, eles também podiam ser burgueses. A burguesia ela surgiu no Brasil no período da abolição da escravidão e a proclamação da República. E como que funcionava esse sistema feudal? Basicamente, cada feudo tinha um senhor feudal, o qual era responsável pela terra ali. E nesse período da Europa, entre os séculos 11 e 14, tinha ali ainda muito presente o feudalismo. E tudo que era produzido dentro daqueles feudos, eles tinham que, de alguma maneira, os servos, eu falo, tinham que, de alguma maneira, prestar conta, pagar imposto ali pro senhor feudal. Então, quase não sobrava nada para eles, assim, poder, sabe, viver. Eles comiam, assim, tudo que eles faziam, eles podiam comer para poder viver, mas eles não podiam vender nada. Eles faziam, ainda davam pro senhor feudal, e ainda pagavam um pouco para eles, e era assim que funcionava o sistema feudal ali. Acho que de modo geral, mas basicamente é isso. O senhor feudal, ele comanda ali aquele espaço de terra, ele comanda, você trabalha, você tem que pagar para ele por estar usando aquele espaço e ainda você tem que dar uma porcentagem da quantidade de alimento ali produzido. É meio louco, mas é isso. A elite conhecida como a burguesia era constituída de comerciantes que faziam grandes comércios, como por exemplo o de cana e o de café. E esses comerciantes eram reconhecidos como homens bons, pois além de todos eles serem constituídos apenas por homens, eles forneciam algum tipo de renda para o governo, uma renda considerável para o governo. Oi, agora eu vou falar um pouco sobre a cultura da burguesia. Dentre os seus principais valores estavam a liberdade pessoal, o livre comércio e os direitos civis e religiosos. A burguesia teve um papel muito importante no desenvolvimento industrial, e eles tinham um estilo de vida bem próprio, assim, em alguns aspectos eles chegavam a imitar a aristocracia antiga, que eles se fundiram com eles durante o casamento, através do casamento. A família burguesa apresentava baixos índices de fertilidade e mortalidade, e a figura principal era o homem e ele era responsável pela manutenção econômica. A moda, as mulheres usavam bastante saias compridas e elas bem cheias assim, elas chegavam a usar tecidos duros para dar bastante volume, e depois a saia começou a se simplificar e daí surgiram as mangas mais bufantes. E dentre os principais itens para os homens estavam a casaca, o colete e as calças. Eu vou falar sobre a influência da burguesia na sociedade e na política. Primeiro, a gente precisa entender o que é a burguesia é a classe dominante do proletariado e tem grande influência na sociedade, na política, na economia, entre outros. No começo do século XVIII, a burguesia do Brasil eram os portugueses. Mas assim que Dom João VI chega no Brasil, ele acaba tendo uma relação com os fazendeiros, que era a elite brasileira mesmo, e aí eles começam a ter muita influência na política e na sociedade do Brasil. A produção desses fazendeiros era cana-de-açúcar e café, e a mão de obra era escrava. A gente pode perceber essa influência mesmo no primeiro reinado, com Dom Pedro I, em que Dom Pedro I não era escravagista, então ele
era contra a escravidão, porém com o medo de perder seu poder, porque os fazendeiros usavam da mão de obra escrava. Se eles perdessem esses escravos, eles iam fazer uma revolta, e aí, dessa forma, Dom Pedro ia acabar perdendo seu poder. Então, para ele não perder esse poder que ele tinha, ele acaba começando a ter uma relação maior com esses fazendeiros. E aí, ele acaba cedendo e a escravidão continua no Brasil. Outro grande ponto do primeiro reinado foi um acordo que era o voto censitário, em que limitava a quem podia votar. Isso ajudava bastante essa elite a continuar com o seu poder e não ser tirado esse poder deles. Não é surpresa para ninguém que a burguesia ela causou um grandíssimo efeito nas revoluções, tanto na francesa quanto na russa. Mas você sabe o efeito da burguesia nos dias de hoje? Não? Então eu vou te explicar. Bom, a burguesia nos dias de hoje ela está basicamente em tudo. Então, desde que a burguesia veio, ela nunca mais parou. A burguesia, basicamente, nos dias de hoje, ela está na mídia. E quem tem dinheiro tem poder. Então, é basicamente isso. A burguesia está na mídia. Lá as pessoas quem tem dinheiro tem um certo respeito, tem um certo poder. E isso é a burguesia nos dias de hoje.